Olá, turma de sétimo ano, tudo bem? Após esse momento que vocês tiveram aí de simulado bimestral, tá certo? Então, teremos um nosso momento agora de revisar, para que a gente possa reforçar um pouquinho mais de tudo que nós já vimos, tudo bem? Então, vamos começar por flexão de substantivo. Você vai realizar uma atividade para esse com auxílio desta revisão, flexão de substantivo. Como nós já vimos, a flexão de substantivos vai ocorrer de duas maneiras, em gênero e número. Esse gênero está se referindo a masculino e feminino, e número, no caso singular e plural. Então vamos lá. Então, quando alguns substantivos biformes, tá certo? Substantivos biformes, como nós vimos na resolução do simulado de 2019, apareceu uma questão sobre isso, sobre substantivos biformes e como se dá a flexão. Então vamos reforçar aqui. Então, os substantivos biformes que tem aí, no final você faz a troca aí por a. Aqueles que apresentam você faz a troca, deverá fazer a substituição por hora. Também pode ser substituído por tris e ão por an. E isso se referindo aos substantivos biformes. Continuando aqui, substantivos biformes, também faz a substituição de ão por ona, quando quiser passar para o feminino. E ão por ao, tá certo? Então, no caso aí, você pode se deparar com leão, coloca aí, no caso, leão, leoa, ok? Temos aqui, quando em alguns substantivos biformes substituímos, aí o finalzinho acrescentamos esa ou isa, tudo bem? Substantivos uniformes. Nesse caso aqui vamos tratar do comum de dois gêneros, sobrecomuns e epsênos. Vale lembrar que para diferenciar o comum de dois gêneros e o sobrecomum, é preciso verificar aí se quem vai determinar o gênero desse substantivo, se é o determinante ou se é aplicado para os dois, ok? Então vamos lá. Então, comum de dois gêneros. Então você tem aí uma palavra que é atribuída a ambos, certo? O único elemento que irá fazer essa distinção entre masculino e feminino é justamente o determinante. Você tem aí o artigo O para dizer que o astronauta, no caso, está se referindo a alguém de sexo masculino, tá certo? Então vai ser definido aí pelo artigo O. E para dizer que é de sexo feminino, está aí sendo utilizado o determinante A, no caso, o artigo A, tá certo? Então fique atento, caso você se depare novamente, fique atento a essa questão de que no comum de dois gêneros é uma palavra que é atribuída para os dois. Quem vai fazer essa distinção entre masculino e feminino é o artigo. Então coloque aí você pode até colocar entre parênteses, o determinante define aí o gênero, tá certo? Coloque essa pequena observação. O determinante do substantivo é que define o gênero. E o sobrecomum, tá certo? O sobrecomum não é o determinante, certo? Não é o determinante que vai distinguir. Também não será o substantivo, porque é aplicado tanto o determinante quanto o substantivo ao gênero masculino e feminino, tá certo? Então, anote outra observação quanto a isso. E os substantivos epsênos, aqueles que não podemos dizer que ele é biforme, muito menos sobrecomum e menos ainda dizer que eles são sobrecomuns ou comum de dois gêneros, tudo bem? Então temos aí como exemplo girafa. Vamos dizer girafo? Não, nada disso. Dizemos aí que trata-se de uma girafa macho, uma girafa
fêmea, ok? Agora, vamos a outras questões. Isso aqui é muito importante, tá certo? Percebi aí uma pequena dificuldadezinha em estabelecer aqui o sentido, tá certo? De alguns gêneros, principalmente quando está se referindo aí a determinante que acompanha o substantivo. Cuidado para não confundir com o sobrecomum, tá certo? Isso aqui já é uma outra situação. Isso aqui está se referindo ao quê? Digamos assim, que queremos dizer que alguém é o líder, alguém que é expert no assunto, tudo bem? Então, vai nesse sentido. Então, vamos aí. O cabeça, tá certo? Não quer dizer que você vai utilizar o cabeça para dizer que é masculino ou feminino. Não, aqui você está colocando no sentido de que o cabeça, ou seja, essa pessoa provavelmente deve ser o chefe de determinado setor, digamos aí, tá certo? Ou o mentor de determinado plano. A cabeça, aí sim você estará se referindo à parte do corpo. Tudo bem? O capital e a capital. Obviamente, se você está se referindo à cidade, então vai estar acompanhado aí de artigo A. O capital, procure associar a dinheiro. O moral, ânimo, a moral, a ciência dos costumes. O rádio, no caso aí o aparelho, a rádio, a estação. Tudo bem? Número dos substantivos. Esse número, ele vai se dar aí. Aliás, ele é atribuído aí a singular e plural, tá certo? Quando se trata de números, estamos falando aí de singular e plural. Nesse caso, vai se referir não apenas um ser, mas a um conjunto de seres. Então, o número dos substantivos, regra geral, certo? Essa regra geral vale a todos os substantivos, retirando aqueles que poderão se encaixar em algumas regras excepcionais. Então, temos aí, regra geral, acrescenta-se S ao substantivo que está no singular. Carro, carros, certo? Mas veremos aí alguns casos. Substantivos terminados em ão podem fazer o plural com ãos, ães, certo? E ões. Então, note aí que você vai ter como exemplo mãos, pães e ações. Tudo bem? Então, fique atento a essa terminação e veja como é que pode proceder o plural de cada um em cada uma dessas situações. Em substantivos terminados em R, Z, N e S, tá certo? Para as palavras que terminam nestas consoantes, o que você deve fazer? Acrescenta apenas ES. Olha o que aconteceu no nosso exemplo aí. Açúcar, açúcares. Vez, vezes. Hífen, hífenes. Tudo bem? Francês, franceses. Isso, note aí, tem uma observação. Franceses, quando for oxítonos. Polonês, também na mesma forma, quando for oxítonos. O que seria oxítonos? Tá certo? O que seria esse oxítonos? Quando essas palavras têm a sua última sílaba, sendo ela mais forte. A sílaba tônica. Substantivos terminados em X são invariáveis, tá certo? Então, pode notar que todas as palavras, todos os substantivos que são terminados em X, eles serão aí invariáveis. O que faz com que eu note o que está no singular no plural? Justamente, a gente tem que recorrer mais uma vez aos determinantes. E quando falo de determinantes, estou falando aí de artigos. Substantivos terminados em AL, EL, OL, UL. São substituídos por quem? Substitui o L por IS, tá certo? Canal, canais, anel, anéis, anzol, anzóis, azul, azuis. Agora, vamos ver a situação aí de como proceder o plural de substantivos terminado em IL. Substitui-se o L por quem? Por S, quando oxítonos, certo? Quando estiver falando de oxítonos, é quando esses substantivos apresentarem a última sílaba, sendo ela mais forte. Tudo bem? Substitui-se IL por EIS, quando são paroxítonos. Então, você deve lembrar dessas situações
foi algo que você viu lá no 6º ano de como se procede aí, aliás, como se dá a identificação das oxítonas e paroxítonas. Então, nesse caso aí, substitui-se IL por eis, quando são paroxítonos. O que seria um paroxítono? Nesse caso aí, são aquelas palavras que apresentam final L e que a penúltima sílaba é a mais forte. Então, acontece aí com quem? Com fóssil, fica como? Fósseis, réptil, répteis. Então, turma, é isso. Chegamos ao final, tá certo? Espero que você realize essa atividade com mais facilidade do que você apresentou anteriormente. Tudo bem? Tchau, até daqui a pouco.